Olá, seja bem-vindo ao nosso podcast. Me chamo José Paulo e faço parte de uma equipe composta por Aylara Isabela, Breno Freitas, Laura Giovana e Maria Letícia. Aqui falaremos sobre tecido epitelial, tecido conjuntivo e tecido adiposo. Nosso objetivo é tornar seu aprendizado muito mais fácil. Oi gente, sou eu, o Paulo. Começarei falando para vocês algo bem simples, mas que é muito importante destacar. O tecido epitelial é dividido em dois principais tipos, epitelial de revestimento e epitelial glandular. Irei falar agora do epitelial de revestimento. Uma particularidade do epitelial de revestimento é que ele é o único tecido que é formado a partir dos 3 folhetos embrionários. Isso mesmo, tanto ectoderma quanto mesoderma e endoderma originam esse tecido. A partir do ectoderma surgem os epitélios do nariz, da boca e do ânus, além da epiderme, conhecida popularmente como pele. O mesoderma também é muito importante, pois é dele que surge o endotélio, isso mesmo, o tecido responsável por revestir os vasos sanguíneos. Agora preste atenção, o endoderma forma um tecido que reveste todo o tubo digestório, exceto os já formados pelo ectoderma, que são boca e ânus. E não para por aí. O tecido surgido a partir do endoderma também reveste a tão importante árvore brônquica, também conhecida como árvore respiratória. Você agora está se perguntando, por que essa árvore brônquica é tão importante, não é mesmo? Ela é simplesmente a responsável por levar o ar aspirado pelas fossas nasais até o pulmão. Agora que você já tem noção da grande importância desse tecido, falaremos sobre suas características. Então, dentre as características desse tecido, está o fato de suas células serem justapostas. E o que significa isso? Me explica, pelo amor de Deus. Calma. Isso quer dizer que as células estão bem juntinhas. Lembra que é um tecido de revestimento? Então, esse esquema permite que esse tecido não seja atravessado facilmente. Outra característica é que as células são poliédricas. Isso tem a ver com a característica anterior. Você concorda comigo que esse formato proporciona uma melhor justaposição, não é mesmo? Outra questão ligada às anteriores é a existência de pouca matriz extracelular. Sabemos que a matriz extracelular é formada por substâncias que ficam circundantes às células. Logo, as células sendo justapostas, não sobra tanto espaço para a matriz extracelular. Entendeu? Outro ponto é a existência da lâmina basal. Quem é essa e para que existe? Boa pergunta. É uma estrutura formada por glicoproteínas e proteoglicanas, que existe delimitando o tecido epitelial do tecido conjuntivo subjacente. Sim, o tecido conjuntivo adjacente sempre está próximo ao epitelial de revestimento, isso porque ele serve para nutri-lo através de difusão pela lâmina basal. Outra dúvida sua, por que outro tecido tem que nutri-lo? E eu te respondo, porque o tecido epitelial de revestimento é avascular, o que significa que ele não tem vasos. Sabendo dessas características, agora falaremos de outra coisa bem importante, a classificação desse tecido quanto às formas celulares. A forma celular do tecido é classificada sempre pela sua última camada, ou seja, a camada de células mais distante da lâmina basal. Quando as células são achatadas, chamamos de epitélio pavimentoso. Quando as células são cuboides, chamamos de epitélio cúbico. E quando as células são alongadas, chamamos de epitélio prismático ou colunar. Há também o epitélio de transição, que tem suas células mudando de forma a depender da dilatação do órgão. Sabendo disso, já podemos falar sobre outro tipo de classificação, a classificação por camadas. Quando temos todas as células em contato com a lâmina basal, chamamos de epitélio simples. Quando nem todas as células têm contato com a lâmina basal, podemos dizer que há mais de uma camada. Assim,
chamamos de epitélio estratificado. Há, porém, células que têm seus núcleos desordenados, confundindo quem observa, por possuírem núcleos de alturas diferentes. No entanto, todas as células ainda têm contato com a lâmina basal, o que configura esse tecido como pseudoestratificado. É importante que você saiba que essas classificações são cumulativas. Então, os tecidos poderão ser classificados simultaneamente em camadas e formas celulares. Podemos dizer então que temos as seguintes combinações: epitélio simples pavimentoso, quando há apenas uma camada de células achatadas; epitélio simples cúbico, quando há apenas uma camada de células cuboides; epitélio simples prismático, quando há apenas uma camada de células colunares. Quando temos mais de uma camada, chamamos de estratificado. Então podemos ter epitélio estratificado pavimentoso, quando há mais de uma camada de células e a última camada é de células achatadas; epitélio estratificado cuboide, quando há mais de uma camada de células e a última camada é de células cúbicas; epitélio estratificado prismático, quando há mais de uma camada de células e a última camada é de células colunares. Há também a combinação epitélio pseudoestratificado prismático, quando as células colunares estão na lâmina basal, porém com seus núcleos em alturas diferentes. Tendo noção disso, agora podemos partir para as funções do tecido epitelial de revestimento. Revestimento de órgãos é sua função mais conhecida. Isso serve para proteger. No caso do tecido de revestimento do estômago, absorver substâncias e até secretar. Também tem função sensorial. Como dito anteriormente, há uma função sensorial, e para isso é preciso de uma inervação com um grande número de fibras nervosas sensoriais. Existem ainda as denominadas especializações apicais. Os micróvilos ou microvilosidades são especializações móveis. Elas são encontradas em todos os lugares onde é necessária uma grande superfície de absorção e passagem contínua de material, por exemplo, no trato digestivo inferior e nos rins. Os estereocílios são um tipo de microvilosidade, mas estes são imóveis e mais longos do que os micróvilos ou microvilosidades. As suas funções são a absorção, que podemos encontrar no epidídimo e ducto deferente, e recepção mecanosensorial, que encontramos no ouvido interno. Por fim, os cílios, estruturas cilíndricas parecidas com dedos, presentes em quase todas as células epiteliais. Existem 3 tipos de cílios: móveis, que são responsáveis pela remoção de partículas estranhas da superfície epitelial; os primários, que transportam sinais da matriz extracelular para o espaço intracelular; e nodais, responsáveis pelo desenvolvimento fetal. Olá, meu nome é Laura e eu vou falar sobre o tecido epitelial glandular. Os epitélios glandulares são constituídos por células especializadas na atividade de secreção. Essas células podem sintetizar, armazenar e eliminar proteínas, lipídios ou complexos de carboidratos e proteínas. A classificação do tecido epitelial glandular pode ser feita por vários critérios. Há glândulas unicelulares e pluricelulares. Um exemplo de glândula unicelular é a caliciforme, localizada no epitélio dos intestinos e da traqueia. As glândulas também podem ser classificadas em glândulas exócrinas e endócrinas. Quando as células permanecem conectadas à superfície epitelial do qual se originaram, um ducto é formado e a secreção passará por ele. Nesse caso, a glândula é exócrina. Quando as células perdem essa conexão, a secreção é eliminada nos vasos sanguíneos e a glândula é endócrina. As glândulas endócrinas são classificadas segundo o arranjo das células epiteliais, em cordonal. A disposição das células se dá de forma enfileirada, e em folicular. Nesse tipo, as células se arranjam em folículos, que acumulam a secreção. Um exemplo de glândula cordonal é a adrenal.
E um exemplo de glândula folicular é a tireoide. As glândulas exócrinas podem ser classificadas pela ramificação do ducto, em simples, quando não há ramificação, e em composta, quando há ramificação. Dependendo da forma da porção secretora, as glândulas simples podem ser tubulares, em formato de tubo, tubulares enoveladas, tubulares ramificadas ou acinosa, quando a porção secretora é arredondada. Um exemplo de glândula simples tubular são as glândulas intestinais. E um exemplo de glândula simples tubular enovelada é a glândula sudorípara. As glândulas compostas podem ser tubulares, acinosas ou mistas, tubulo-acinosas. A glândula submandibular é um exemplo de glândula composta túbulo-alveolar, mista. Ela é composta por ácidos serosos e túbulos mucosos. Já a glândula parótida é um exemplo de glândula composta alveolar. Podemos ver aqui os ácidos serosos e os ductos. De acordo com o modo pelo qual os produtos de secreção deixam a célula, elas podem ser holócrina, a célula morre e é liberada com a secreção. Um exemplo são as glândulas sebáceas. Merócrina, a secreção é colocada para fora sem dano à célula, como as células caliciformes. E apócrina, a secreção e uma parte do citoplasma apical são perdidos, como as glândulas mamárias. Dependendo do tipo de secreção, as glândulas podem ser serosa, que secretam fluido aquoso, rico em enzimas. Suas células têm formato piramidal e o citoplasma é basófilo. O núcleo é basal, esférico e eucromático. Exemplo é as glândulas salivares parótidas, exibindo unidades secretoras terminais de ácidos serosos. E também são classificadas em mucosa. Elas irão secretar um fluido viscoso, glicoproteico. As células possuem citoplasma claro, núcleo achatado e comprimido na periferia da célula. Um exemplo são as glândulas duodenais. Mas também há a classificação em seromucosa. Ela possui células serosas e mucosas. Um exemplo é a glândula salivar submandibular, com unidades secretoras mistas, formadas por túbulos mucosos em M, circundados por semiluas serosas, em setas. Oi, meu nome é Maria Letícia e eu vou falar um pouco sobre tecido conjuntivo. Primeiramente, o que é esse tecido conjuntivo? Então, o tecido conjuntivo nada mais é do que um grande grupo composto por uma diversidade enorme de células que desempenham várias funções no organismo. Ele tem como característica ser bem vascularizado, inervado e possui uma grande quantidade de substância extracelular, característica que o diferencia do tecido epitelial, por exemplo. Entre seus elementos estão a sua diversidade de células, as fibras e a substância fundamental. Falando sobre as funções do tecido conjuntivo, podemos citar que ele atua preenchendo espaços entre tecidos e células e também na sustentação, como, por exemplo, através do tecido ósseo, que também é um tipo de tecido conjuntivo. Esse tecido também armazena lipídios, água e íons como o cálcio e o potássio. Atua no transporte de nutrientes, de gases e de produtos metabólicos. Promove a defesa do organismo através de células como os macrófagos e os plasmócitos, por exemplo, e também através da substância fundamental, que funciona como uma barreira, protegendo o organismo de bactérias e outras partículas. O tecido conjuntivo desempenha também a função de cicatrização, de reparo tecidual. Bem, meu nome é Breno Freitas e a partir de agora eu vou dar continuidade ao nosso trabalho falando sobre os componentes do tecido conjuntivo. Bem, entre eles nós podemos citar os fibroblastos,
que são as células mais comuns do tecido conjuntivo propriamente dito. O retículo endoplasmático rugoso e o complexo de Golgi são bem desenvolvidos, pois sintetizam os componentes da matriz extracelular, sendo eles as fibras colágenas, as fibras reticulares, as fibras elásticas e a substância fundamental. Os fibroblastos inativos, que no caso são os fibrócitos, são menores, mais ovoides e têm uma menor quantidade de retículo endoplasmático, pois não fazem tanta síntese quanto os fibroblastos. Dando continuidade, as células mesenquimais são células tronco pluripotentes, de onde as células do tecido conjuntivo são derivadas. São provenientes do mesoderma e têm um aspecto estrelado ou fusiforme. Além dessas células, temos também os macrófagos, que provêm dos monócitos que migraram do sangue para o tecido conjuntivo. Eles têm retículo endoplasmático rugoso e o Golgi bastante desenvolvido para a síntese de enzimas lisossômicas. O núcleo ele é ovoide, eles fagocitam e digerem bactérias, restos celulares e substâncias estranhas. Eles secretam a colagenase, elastase, enzimas que degradam glicosaminoglicanos e lisozima, que destrói as paredes das bactérias. Além dessas células, temos também os plasmócitos, que são mais comuns no tecido conjuntivo do tubo digestório, nos órgãos linfóides e em áreas de inflamação crônica. Originam-se dos linfócitos B, apresentam nucleolo bem desenvolvido e áreas de heterocromatina alternadas com eucromatina, lembrando raios de roda de carroça. Grande quantidade de retículo endoplasmático é outra característica do plasmócito, ou seja, eles também têm uma atividade sintética bem alta. Os mastócitos, por sua vez, são provenientes da medula óssea, no caso as células que dão origem a eles, circulam no sangue por um curto tempo e entram no tecido conjuntivo, onde vão se diferenciar formando os mastócitos. São células ovoides com núcleo esférico e contêm os mediadores químicos da reação alérgica e do processo inflamatório. Além disso, temos também os leucócitos, que podem ser divididos em leucócitos granulares e leucócitos agranulares. Os leucócitos granulares fazem parte, no caso, os neutrófilos, eosinófilos e basófilos, podem ser reconhecidos devido à presença de grânulos, fazendo com que, através dos métodos de coloração, esses tipos apresentam cores distintas. Os neutrófilos são ativos e numerosos. São os primeiros a agirem quando há uma infecção. Entretanto, morrem rapidamente após fagocitarem o invasor. Os eosinófilos, por sua vez, são comuns na mucosa intestinal. Seu número aumenta muito no sangue e em processos alérgicos e infecções parasitárias, atuando como uma resposta primária. Já os basófilos são os menores e são os menos numerosos e produzem a heparina, um anticoagulante, e a histamina, que é uma substância vasodilatadora, liberada nos estados alérgicos. Os leucócitos agranulares, por sua vez, são os tipos que não apresentam grânulos, ou seja, fazem parte desses grupos os linfócitos e os monócitos. Os linfócitos são ativos nas reações a antígenos, relacionando-se à produção de anticorpos. Já os monócitos são leucócitos bem grandes, que têm intensa atividade fagocitária e maior número em regiões de focos infecciosos. Bem, essa foi a parte que trabalhava as células. Agora vamos falar sobre a matriz extracelular, que é composta por fibras colágenas, fibras reticulares, fibras elásticas e a substância fundamental. Bem, as fibras colágenas são fibras constituídas pelo colágeno tipo 1. As fibras colágenas são inelásticas e proporcionam ao tecido resistência à tração. Elas estão presentes, por exemplo, no tendão, na derme, na cápsula dos órgãos, na cartilagem fibrosa e no osso. As fibras reticulares, por sua vez, derivam da polimerização do colágeno tipo 3. Fibras reticulares constituem o arcabouço dos órgãos hematopoéticos e linfóides, formando uma delicada rede em torno das células adiposas, dos vasos sanguíneos, das fibras nervosas
e das células musculares. Bem, além dessa, para concluir as fibras, temos também as fibras elásticas, que são constituídas pela proteína elastina e pelas microfibrilas, cujo principal componente é a glicoproteína fibrilina. As fibras elásticas são produzidas pelos fibroblastos e pelas células musculares lisas da parede dos vasos. Elas vão estar conferindo elasticidade ao tecido. E para finalizar, nós temos a substância fundamental, que ela é composta por glicosaminoglicanos, que são açúcares, proteoglicanos, associação de proteínas com açúcares, e as glicoproteínas, que têm função muitas vezes de receptora. Além disso, nós também temos água, sais e íons no meio dessa substância fundamental que compõe a matriz extracelular. Agora, eu vou falar um pouquinho dos tipos de tecido conjuntivo. Existem vários tipos de tecido conjuntivo, nomeados e divididos conforme seus componentes e organização aparente. A primeira classificação que temos é a de tecido conjuntivo propriamente dito, que divide-se em frouxo, denso modelado e denso não modelado. O tecido conjuntivo frouxo caracteriza-se como flexível, bem vascularizado e geralmente está presente em locais que não sofrem muita pressão, atrito ou tração. Ele possui todos os elementos estruturais típicos, não havendo predominância de nenhum deles. Entre as células mais numerosas estão os fibroblastos e os macrófagos, além das fibras colágenas e elásticas. É encontrado sob os epitélios, em torno dos vasos sanguíneos, entre fibras e feixes musculares e circundando o parênquima das glândulas. Já o tecido conjuntivo denso é menos flexível, pois está adaptado para oferecer mais resistência e proteção, devido ao arranjo e à orientação dos feixes de fibras colágenas. Tem os mesmos elementos que o tecido conjuntivo frouxo, mas contém menos células e uma quantidade maior de fibras colágenas. Quando modelado, apresenta feixes de fibras colágenas paralelos entre si, resiste a trações exercidas em somente uma direção e pode ser encontrado em tendões e ligamentos. No caso do não modelado, as fibras estão em arranjo aleatório, resistindo a trações vindas de várias direções. É encontrado nos ovários, nos rins, na derme, na bainha de nervos, entre outros locais. Na segunda classificação, podemos citar o tecido conjuntivo de propriedades especiais, que está dividido em adiposo, elástico, reticular e mucoso, cuja função é específica para cada um desses tecidos. O tecido adiposo possui uma predominância de células adiposas e tem como função o armazenamento lipídico. Pode ser encontrado abaixo de camadas profundas da derme. O tecido mucoso possui como elemento predominante os fibroblastos, que tem aspecto gelatinoso, graças à presença de ácido hialurônico. Ele atua em funções nutritivas e está presente principalmente no cordão umbilical, além de estar presente também na polpa jovem dos dentes. O tecido elástico possui, em sua maioria, fibras elásticas, e entre as suas funções está a de auxiliar na elasticidade das artérias. Também pode ser encontrado no ligamento suspensor do pênis. O tecido reticular é composto em sua maioria por fibras reticulares, além de possuir entre suas funções a de produzir células sanguíneas. Pode ser encontrado no baço. A terceira classificação é a de tecido conjuntivo de suporte. Esse tecido é responsável, como o próprio nome sugere, pelo suporte e pela sustentação do corpo. Divide-se em tecido ósseo e tecido cartilaginoso. O tecido ósseo possui função de sustentação, movimento e armazenamento de íons no corpo. É encontrado nos ossos e caracteriza-se por ser extremamente rígido, pois apresenta uma matriz extracelular calcificada. Basicamente, esse tecido é constituído por células chamadas de osteoblastos, osteoclastos e osteócitos. O tecido cartilaginoso tem como função a sustentação e o revestimento das articulações, além de auxiliar no crescimento de ossos longos. Sua predominância é de fibras elásticas, colágenas e reticulares, além de células denominadas condrócitos. Pode ser encontrado no nariz, nas orelhas e nos discos intervertebrais, além de outros locais do corpo.
Oi, gente. Nós vamos continuar conversando sobre o tecido conjuntivo, mas agora a gente vai falar sobre um tipo especial dele. Meu nome é Isabela e a gente vai conversar um pouco sobre o tecido adiposo. Mas afinal, Isa, o que é tecido adiposo? Bom, por definição, o tecido adiposo é um tipo especial de tecido conjuntivo e nele a gente observa a predominância de células adiposas, os conhecidos adipócitos. A histogênese dele, basicamente, gente, ele se origina lá do mesoderma, né, através do mesênquima e da célula multipotente mesenquimal, que vai originar tanto fibroblastos quanto lipoblastos, e esses lipoblastos é que vão gerar os dois tipos de tecidos adiposos, que são o unilocular e o multilocular. Além disso, essas células elas podem ser observadas em pequenos grupos ou no tecido conjuntivo frouxo também, mas a maioria delas forma grandes agregados e formam o tecido adiposo que a gente conhece, né? A gordura que está espalhada por todo o nosso corpo. Falando um pouquinho agora sobre as funções, a gente tem a primeira função, que é a função de reserva energética, né? O tecido adiposo, na verdade, ele é o maior depósito corporal de energia sob a forma de glicerídeos no corpo humano. Vocês sabiam disso? Bom, ele também forma um panículo adiposo, que é como se fosse uma camada de proteção de gordura no recém-nascido. Com o passar do tempo, a gente acaba perdendo essa camada de proteção chamada panículo adiposo, mas ela ainda continua em algumas partes, né, como na região ali do nosso pescoço e etc. Ele também atua como isolante térmico, porque a gordura ela é uma má condutora de calor, também como coxins absorventes de choque mecânico, que são estruturas que estão ali nas nossas vértebras, né, entre as nossas vértebras, que servem como almofadas para amenizar o choque mecânico dessas vértebras no nosso corpo. Além disso, eles também possuem, o tecido adiposo também possui função de atividade secretora, beleza? Agora, falando sobre a classificação, como a gente viu lá em cima, elas classificam em dois tipos. O tecido adiposo unilocular, ácido, que é o que está em maior quantidade no nosso corpo. Ele possui apenas uma gotícula de gordura, que é justamente como a gente pode ver aqui nessa parte no fundo, né, essa imagem de fundo que a gente vai ver melhor daqui a pouco. E além disso, a histogênese dele, ele se origina, como eu também disse, nos lipoblastos, ok? E, gente, eu coloquei essa imagem aí da obesidade, por quê? Porque a obesidade ela tem se tornado um problema bastante sério nos dias de hoje e ela resulta justamente da ingestão de calorias que são acima das necessidades normais de um indivíduo. E em adultos, essa obesidade geralmente se deve a um aumento na quantidade de triglicerídeos, que são as unidades de armazenamento do tecido adiposo, que são depositados em cada adipócito unilocular. E não necessariamente quando uma pessoa é obesa, ela tem um grande número de adipócitos, mas ela tem uma grande quantidade de triglicerídeos armazenados nesses adipócitos. Além disso, as calorias dos alimentos que não são gastos nas atividades físicas são depositadas nas células adiposas uniloculares também. E eu coloquei isso, gente, porque é uma doença bastante séria, né? É uma comorbidade e que, se não for cuidada, se não for tratada da forma correta, o indivíduo pode adquirir várias doenças, como doenças articulares, hipertensão arterial, diabetes, aterosclerose, infarto do miocárdio, isquemia cerebral e tantas outras coisas. Então, é preciso que nós tenhamos cuidado. Além disso, falando agora sobre o tecido adiposo multilocular, ele também é conhecido como tecido adiposo pardo. Por quê? Porque ele possui uma grande quantidade de vascularização nele, né, de células que, na verdade não são células, né, na verdade são vasos sanguíneos, e além disso também possui uma grande quantidade de mitocôndrias. E a mitocôndria tem, na verdade, uma cor bem avermelhada que vai caracterizar esse tecido ser pardo. Além disso, elas são células menores do que o tecido adiposo unilocular. Também são células poligonais, né? Elas não são tão arredondadas como a gente viu lá no tecido adiposo unilocular. Além disso, elas também são especializadas na produção de calor, na manutenção de calor, porque, como eu já falei anteriormente, a gordura ela é uma má condutora de energia, ou seja, ela vai facilitar essa absorção de calor no corpo humano. A histogênese dela, como eu também disse, acontece nos lipoblastos. E aí eu coloquei aquele meme, né, que fala sobre, que é um bebê dançando, né, para lembrarmos sobre o panículo adiposo, beleza? Bom, agora sobre as lâminas, a gordura
presente no tecido adiposo, ela não aparece quando a gente olha as lâminas. Por quê? Porque são usados solventes orgânicos, e esses solventes utilizados na técnica histológica, eles acabam removendo a gotícula lipídica. Mas aí o que a gente vê é como se fosse o buraquinho, né? O espaço vazio que ficou, na verdade, de quando essa gordura, essa gotícula foi embora. E o tecido adiposo unilocular, a gente pode ver que ele é um pouco mais arredondado, né? Ele não tá tão arredondado aí por causa da compressão entre as células. Mas aí a gente vê que ele possui apenas uma gotícula de gordura. Ao contrário dessa outra preparação, que essa parte de cima, a gente vê bem a diferença, né? A parte de cima do tecido adiposo unilocular para essa parte mais inferior, que é o tecido adiposo multilocular. A gente vê que é como se fossem vários pontinhos brancos, né? Que são várias gotículas de gordura, ok? Passando agora para o armazenamento no corpo, ele é formado, na verdade, o tecido adiposo, pelo armazenamento de triglicerídeos. E os triglicerídeos, eles são formados por 3 ácidos graxos e uma molécula de glicerol. Então, quando há essa ligação, há os triglicerídeos, que são justamente, eles são depositados no adipócito. Os triglicerídeos são depositados nas células do tecido adiposo para poder armazenar essa energia. Okay? E aí eu coloquei um meme, não podia deixar de ter, que diz o seguinte: tenho certeza que não consigo emagrecer por causa de tanto estresse. E aí barra o estresse, na verdade são as comidas que a gente come, né, que vão fazer a gente acumular essa gordura. Mas é importante também que de vez em quando a gente dê uma aliviada, vamos dizer assim. E bom, gente, a gente fica por aqui na apresentação. A gente espera que tenha dado para entender, que tenha sido bem didático e dinâmico e que vocês tenham gostado, tá certo? Um abraço, fiquem com Deus e é isso, até a próxima. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you